Eu fico muito triste com a ida dele, da forma que foi, inclusive. Mas ele está deixando um tipo de um exemplo que eu acho que outra pessoa, outro ser humano não vai conseguir fazer. Lima, Entendeu? você pode falar bastante, né, sobre o Rei, você teve ele como parceiro e como amigo, né? O que a gente pode falar sobre Edson Arantes do Nascimento barra o Rei Pelé? Não tem que falar nada, tem que só olhar o que ele fez, sabe? A transformação que aconteceu logo depois, após ele ter vindo aqui para o Santos. E dentre essas coisas eu estou incluído, porque eu joguei 10, quase 11 anos, né, junto com ele, morávamos juntos na pensão e tal, e tem mil exemplos, sabe, para ser passado, principalmente para quem está iniciando a carreira agora, mas você nunca espera que aconteça o que aconteceu, sabe, porque a comoção é muito grande, a tristeza também, mas Deus que o leve em paz. Quando nós começamos, eu, o Clodoaldo, eu antes do que o Clodoaldo que veio É mais depois. novo, né, Lima? Não, e veio depois, e ele pode falar com mais certeza o que mudou, porque ele também mudou. Entende? Você chega, pega um time formado, com jogadores de nome, 7, 8 jogadores da seleção brasileira e tal, e você vai jogar. Não é tão fácil assim como pensa o cara. Ah, qualquer joga, chega lá e joga. Não é. Porque a responsabilidade é muito grande. Mas você passa a se cobrar da seguinte forma. Você fazendo como eu cheguei a fazer isso na divisão de base, porque trabalhei na divisão de base durante muito tempo. Você chega cobrando e mostrando, tendo ele como um exemplo. Ele serviu de exemplo jogando e está servindo de exemplo depois de morto. Lima, só uma coisinha, a gente andando aqui em Santos, o que a gente mais ouve, pelo menos que eu mais ouvi, foi que o Pelé era muito humilde, era da humildade do Pelé. E você conviveu com o Pelé, fez parte dessa história fantástica do Santos. O que você conta do Pelé pessoa? Dentro de campo a gente já viu muita coisa, mas o Pelé que só o Lima viu. Sabe, o Pelé como pessoa, muita gente duvida quando a gente falava ou fala que era uma pessoa simples. Nem ele esperava, eu acredito, chegamos a conversar sobre isso, sabe, que houvesse essa transformação a partir do momento que ele chegou aqui, né, no Santos, e depois, quando ele já estava disputando o campeonato, convocado para todo que é tipo de seleção e tal. Ninguém esperava. E ninguém esperava também o comportamento dele. Sabe, a facilidade que ele armazenava quando ele sentia essa pressão. Eu posso te falar assim porque eu fiquei de 11 anos, todas as viagens com a seleção brasileira, com o Santos pelo mundo aí, que foram, eu ficava eu e ele no quarto. E a gente trocava muita ideia, né? Que era um negócio absurdo, a maneira como veneravam ele e tal. Nada que ele não merecesse, ele merecia até mais pelo que ele fazia. Mas pegou todo mundo de surpresa, não só ele, pegou a gente também. E no fim nós acabamos, não só eu como o resto do plantel de jogadores, ajudando a ele. E hoje é muito interessante que hoje você vendo as gravações, né, que fizeram de jogos, de treinamento, o que ele fez com a seleção brasileira e com o Santos, você vê o quanto ele colaborou mesmo fora do campo. Lima, agora falando um pouquinho de dentro de campo, vocês chegaram, você e o Clodoaldo falaram que o Pelé mudou a história do jogo. Para quem estava ali perto dele, a gente vê lance, para quem não viu o Pelé era forte, o Pelé era habilidoso, o Pelé estava bem com as duas pernas, cabeceava. Dentro de campo, o que, que mais chamava a atenção? O que, que falava, nossa, olha o que, que esse cara faz? O que chamava atenção era a decisão que ele tinha. Ele poderia estar sendo marcado, como muitas vezes aconteceu, por 2 até 3 jogadores. Nós cansamos de ver isso aí.
nós tiramos um proveito de outra forma, né? Se tem 2 ou 3 te marcando, então tem alguém sobrando. A gente brincava muito com isso. Falava, não, mas eles estão marcando, mas estão me pegando. Chegava para principalmente uruguaio, argentino e tal. Agora, o que é bacana é você ver hoje, por exemplo, os uruguaios, os argentinos, que foram os que mais, no meu entender, foram os que mais sofreram com ele, né, por ter ser time sul-americano e tal, falou se renderem e dizer que realmente ele foi. Não vai ter. Igual a ele, eu duvido que apareça. Mesmo você treinando todo dia, fazendo as mesmas coisas, o mesmo tipo de treinamento que ele fazia, ele é ele e acabou. Ele deixou aí para que todo mundo veja. Endossando todas as palavras do Lima e em relação ao futebol, eu sempre falo que em 58 o Pelé se apresentou ao mundo do futebol. Né? Aquela Copa, quando ele deslumbrou o mundo com 17 anos, ele falou assim, ó, cheguei, eu sou o Pelé, eu vou ser o rei. E depois teve a consagração dele em 1970, que foi para mim a melhor fase do Pelé de todos os tempos. O Pelé estava perfeito, completo. Se você analisar a Copa do Mundo de 1970, o Pelé fez de tudo naquele jogo que você possa imaginar, desde falta, de bolas, de gols que ele não fez, que ficaram famosos. Então o futebol mudou realmente. E eu acho que o futebol ele mudou com a chegada do Pelé. Então hoje ele está nos deixando, né, que já há alguns dias. Então é uma perda assim, para o mundo do futebol e quero também ressaltar a importância que ele teve, né, Lima, nas nossas vidas, como ser humano, como pessoa e como amigo. E sempre que eu tive a oportunidade de falar isso para ele, dele saber da importância, porque muitas vezes a gente era questionado assim, o Pelé sabe dessa grandeza, e a gente não tinha resposta. E às vezes nós perguntávamos para ele, nem ele também gostava que perguntasse dessa grandeza. Então é isso aí, acho que ele fez muito pelo futebol, nós estamos sempre gratos. É uma palavra gratidão que eu sempre também usei com ele, gostava quando sentava para almoçar, para jantar e agradecer a ele por tudo, porque você tem a oportunidade de falar e às vezes não fala, né? Aquela questão, se o Pelé jogasse hoje, ele faria o dobro dos gols que ele fez, não faria 1.281. Pode somar no mínimo o dobro da sua capacidade técnica e física, né? Que era uma pessoa que se cuidava muito.